Olá pessoal, meu nome é Sérgio Valizídio, sou professor da Rede Municipal de Ensino de Ribeirão e nós estamos aqui para dar continuidade às aulas do projeto EducaLive da cidade de Ribeirão. Vamos ver hoje para a turma do 6º ano do ensino fundamental a estrutura e a organização dos seres vivos no que diz respeito à organização celular, como se divide, como funciona, qual o papel de cada célula no organismo, o trabalho, como se forma um ecossistema, um átomo, um organismo. E aí a gente vai tentar entender melhor isso hoje, ok, pessoal? Vamos dar início de verdade a essa aula, que vai ser muito boa. Com certeza vai ser muito boa. Ó, só para a gente entender, quando a gente fala em unidade celular, ó, aí o menino fica, professor, e a célula? Na verdade, a célula tem essa ideia de organização, né? Padroniza os seres, eu diria assim, identifica os seres. Seria a menor unidade de forma e de função de cada um deles, que a gente chama de morfofisiológica. Mas, na verdade, essa organização celular dá uma ideia de organização básica de unidades da vida e se funciona ou trabalha como se fossem pequenas e minúsculas máquinas para sustentar um processo de atividade de um organismo vivo, eu diria assim. Elas podem ser musculares, que aí atribui-se ao batimento, por exemplo, do coração, um batimento cardíaco, que são células involuntárias, podem facilitar o movimento, mover-se. Os neurônios também são considerados grandes redes ou grandes estruturas celulares que formam uma teia, eu diria assim, que trabalha com pulsos elétricos ou funções elétricas, digamos assim, são células específicas. Então, entender essa organização celular é nosso papel aqui hoje. Então, a todos vocês do 6º ano de ciências, vamos prestar atenção nessa atividade, nesse entendimento. Ó, as células, por exemplo, também da pele, auxiliam na defesa do organismo, ou seja, funciona como protetora do organismo. Então, quando a gente fala em organização celular, a gente fala em todo esse trabalho de defesa, de distribuição de atividades, de funções específicas, células do coração, células do fígado, que nós chamamos de células hepáticas, células do pâncreas, células do cérebro, que nós chamamos de neurônios. Então, é preciso que a gente entenda, a organização celular, ela veio para explicar entendimento entre as pessoas, explicar esse entendimento entre as funções das atividades que acontecem no interior de cada organismo, em especial do ser humano, ok? Vamos lá, vamos dar continuidade. E aqui a gente tem, só para vocês entenderem melhor, uma estrutura como se fosse de neurônios e essa organização. Não só os diferentes tipos de célula facilitam essa ideia da função única, mas a sua composição bioquímica, a sua composição interna de funcionamento também. As células genéticas e estruturais também podem diversificar, diferir uma da outra. Por esse motivo, diferentes tipos de células geralmente podem possuir variações de características externas que nós chamamos de fenótipo, como o tamanho e a forma das células. E aí a gente vai ver em algumas imagens como isso aparece. Aqui a gente tem diferentes tipos de células para justificar a função de cada parte do organismo do ser humano. O óvulo, particularmente, o glóbulo vermelho, que são os eritrócitos, estão ali no plasma sanguíneo, a célula muscular, que a gente chama de célula estriada, a célula muscular lisa também, e aí a gente também tem a célula nervosa, que compõe ou que organiza o neurônio,
o espermatozoide, que dá uma continuidade à vida, que é uma célula específica e diferente, os glóbulos brancos, que fazem parte desse trabalho de defesa do organismo. E a gente tem visto aí, com essas doenças que estão falando muito na mídia, que esses glóbulos brancos, que auxiliam no processo do sistema imunológico, estão muito bem representados, bem falados, bem comentados. Ok, pessoal? E aí a gente vai seguindo. Ó. Qual a função dessa célula? Qual o papel direto? A função de uma célula é alcançada através do ponto mais alto de centenas de processos menores, muitos dos quais são determinantemente dependentes uns dos outros e compartilham proteínas ou componentes moleculares. O que são proteínas? São as substâncias que nós encontramos em maior quantidade no organismo humano propriamente dito. São organizações celulares, perdão. E esses conglomerados de proteínas facilitam a vida ou a função ou a atuação do organismo. Apesar das variações externas e funcionais que existem entre os tipos de células, é verdade que existe eu diria assim, similaridade, eu diria assim, aproximação, eu diria que maior identificação entre essas células e essas funções, tá bom? Com a maioria dos processos, a gente entende que componentes compartilham caminhos de atividades celulares diferentes. Às vezes a gente tem células que desempenham as funções, outras que desempenham outras funções, mas tudo dentro de um só organismo. Elas trabalham em harmonia, é isso que eu quero mostrar para vocês. O conjunto de células que formam um organismo trabalham em harmonia, trabalham de maneira sincronizada. Quando uma está ativa, a outra também funciona, e assim sucessivamente. Então, quando se tem uma ideia de conjunto celular dentro de um organismo, se pensa também nesse trabalho, se pensa nessa atividade conjunta. E aí a gente, dentro dessa ideia de trabalho conjunto, dentro dessa ideia de organização, nós temos esse nível de distribuição de atividades, né? Que a gente, dentro dessa distribuição, alguns biólogos falam em hierarquia, ou seja, quem comanda dentro de um organismo uma atividade e assim sucessivamente. À medida que analisamos níveis hierárquicos, observamos um aumento da complexidade de cada nível. Quando a gente vai estudar essas ações celulares, a gente percebe que existem alguns organismos que são de fundamental importância em suas atividades. Então, nem sempre é fácil de você perceber esse grau de atividade, mas dentro do organismo existem células que se destacam pela sua importância em determinado momento. Há momentos que se destacam mais aquela função, há momentos que se destaca menos. Quando a gente, por exemplo, entende o trabalho das células do fígado, que minimizam a gordura que adentra o organismo, que vai para dentro do organismo, a gente percebe que são células específicas e que, se elas estiverem comprometidas com o seu trabalho, fica muito difícil para o restante do organismo trabalhar bem. O indivíduo, por exemplo, vai se sentir super mal. Então, as células específicas, dentro das suas funções. Por exemplo, a célula do coração. Quando as células do coração não estão trabalhando de maneira organizada, distribuindo, batendo direitinho, organizado direitinho ali, vai ficar mais difícil para aquele organismo sobreviver, digamos assim, ou ter uma atividade mais tranquila, tá bom? Aí a gente vai para o início de tudo. Ó. O átomo, o conjunto, seria a menor unidade que a gente entende da matéria. Um conjunto deles forma uma molécula. Um grupo de moléculas forma uma organela. Um grupo de organela forma essa célula. Essa célula, um grupo de células específico, vai formar um tecido. Esse tecido, dependendo da sua função, vai formar um órgão. E aí a gente tem
o coração, você tem o fígado, você tem o pâncreas, você tem a bexiga e por aí vai. Um conjunto de órgãos vai formar um sistema, um conjunto de sistemas vai dar uma ideia de organismo, o próprio organismo vivo, e aquele organismo identificado vai formar uma população, porque eles são semelhantes entre si. Essa população, por sua vez, dá origem a essa comunidade, e a comunidade vai, por sua vez, diversificar ou fazer parte de um ambiente maior chamado de ecossistema, que está dentro dessa biosfera, que seria esse espaço entre a atmosfera e o globo terrestre que a gente tem, ou que identifica mais ou menos dentro de ciências. Então, veja, tem toda uma organização, desde a parte minúscula à parte mais desenvolvida. E aí eu defino melhor. Átomos são as unidades básicas da matéria. Esse átomo é formado por um núcleo, que é constituído pelos prótons e nêutrons, energias positivas e negativas, e pela eletrosfera desse átomo, que é mais ou menos a região onde ele se encontra. A molécula é uma estrutura química formada por 2 ou mais átomos, ou seja, dentro daquela organização que nós vimos anteriormente, a gente pode citar a molécula, faz parte desse conjunto maior do agrupamento de átomos. Ela pode ser formada por átomos iguais ou elementos diferentes. A organela, por sua vez, que é uma sequência, é esse grupo de moléculas, é uma estrutura que está presente no interior das células como pequenos órgãos. E aí eu posso citar as mitocôndrias, né, que a gente fala muito, os cloroplastos, esse cloroplasto seria a célula específica eu diria assim, a parte ou a organela específica da célula vegetal, para ser melhor explicado. O retículo endoplasmático e o complexo Golgiense são exemplos do que se tem dentro de uma célula, tá certo? Que forma uma organela. Essa célula seria a unidade mais funcional, que possui uma estrutura, para manter esse ser vivo. Unidades que trabalham em conjunto e que mantém esse ser vivo. Pode ser um ser humano, pode ser um outro ser, pode ser um vegetal, pode ser, na verdade, um ser vivo. Com exceção do vírus. E aí uma discussão com relação a isso. Porque a gente lembra que o vírus não tem uma estrutura celular definida. Ele apenas se manifesta no interior de um outro ser com organização celular pré-existente. Ou seja, ele vai funcionar, na verdade, como um agente invasor, certo? E aí as células podem ser divididas em 2 grupos básicos, eucariontes e procariontes. As eucariontes possuem um núcleo definido, as procariontes não possuem esse núcleo definido. Eu diria que as células eucarióticas, elas são, na verdade, uma evolução dentro de um processo celular. As células procarióticas são células primeiras, são células de uma estrutura celular mais rústica, eu diria assim. Células procarióticas não apresentam esse núcleo definido, estando o material genético disperso no citoplasma, ou seja, espalhado. E as eucarióticas, como eu acabei de falar, ou eucariontes, como vocês queiram, por sua vez apresentam um núcleo mais bem definido. Além disso, possuem essas organelas que citamos anteriormente, tá bom? E aí a gente vai para o tecido. Como eu disse a vocês, é um conjunto de células, definidamente assim, que desempenham uma função específica. Como eu disse, por exemplo, o tecido do fígado, o tecido do coração. Então, são células que são específicas para aquele órgão ali, que a gente vai entender daqui a pouco essa definição de órgão. Então, diante dessa definição, fica claro que apenas organismos multicelulares podem apresentar tecido, que os organismos unicelulares não conseguem formar esse tecido. Nos seres humanos, por exemplo, é o que eu acabei de falar, existem 4 tipos de tecidos básicos, que é o tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido nervoso e também o tecido muscular. Vale destacar que, diferente de algumas pessoas pensam, plantas também possuem tecidos, como epiderme, parênquima, colênquima, esclerênquima, xilema e floema,
que são células específicas, eu poderia dizer, por exemplo, xilema e floema, de transporte de seiva bruta, de seiva elaborada, células de crescimento, células de transporte de substâncias. Então, assim, a gente precisa lembrar tecnicamente que os vegetais também possuem grupos de células específicas que formam tecidos. E o que são órgãos? Formação composta pelo conjunto de 2 ou mais tecidos. Por exemplo, aí, como eu disse a você, o coração, o baço, o fígado, o pâncreas são exemplos encontrados no nosso corpo. E nas plantas eu poderia dizer folhas, caules e raízes são exemplos desses órgãos presentes nas plantas. Então, assim, a gente tem o tecido, que é formado por um conjunto de células, e o órgão que vai desempenhar uma função específica. Tranquilo? Seguindo, a gente tem o sistema, que seria um conjunto desses órgãos juntos, um grupo de órgãos juntos, formam um sistema, que interagem e desempenham uma determinada função. E aí a gente pode dizer assim, o sistema cardiovascular, o sistema digestório, o sistema urinário, o sistema endócrino. Vou traduzir direitinho. Quando a gente diz o sistema cardiovascular, a gente diz todo o sistema circulatório, por onde o sangue passa, até onde ele chega na célula, como a coisa acontece, o que auxilia no seu transporte. Quando a gente fala do sistema digestório do mesmo jeito, quando a gente coloca comida na boca, todo o processo de transformação. Essa comida vai se transformar em energia. O sistema urinário, que faz parte desse sistema excretor também, que funciona ali para colocar para fora as substâncias. E o sistema endócrino, que seria basicamente responsável pela essa produção do hormônio, como esse hormônio vai para um canto, como ele vai para outro, como ele é produzido, como ele é regulador, como ele é regulado, ok? E o organismo que a gente tem, que é uma forma individual de um ser, ou seja, um grupo dessas atividades forma um organismo. Dependendo de como a gente fala, pode ser um ser humano ou pode ser um outro organismo, como a gente já falou, se for um vegetal. E o que é a população, professor Sérgio Val? A população é um conjunto desses organismos que são da mesma espécie, que vivem em uma determinada região em um determinado período. Um conjunto de girafas, por exemplo, vivendo em uma área na África, representa uma população. E por aí vai. E aí eu estou só mostrando para vocês como mais ou menos se representa essa população. E aí você tem diversas populações de determinados seres em um mesmo ambiente, que lá na frente a gente vai ver que vai formar esse conhecido ecossistema. Comunidade diz respeito ao conjunto de várias populações. A comunidade eu botei muitas populações, né, que vivem em uma determinada área durante um determinado período. Por exemplo, a gente pode colocar lá populações de girafas, leões, zebras em uma mesma região. Isso vai formar comunidade. Ô professor, mas o senhor falou do ecossistema. Sim, chegamos lá agora. E agora a gente vai falar do ecossistema, que na verdade é o conjunto de todos esses seres encontrados em uma região só, junto com os componentes que têm vida e aqueles que também não têm vida. Aquele que nós chamamos bióticos, que têm vida, e os abióticos, aqueles que não possuem vida. E eles conseguem interagir entre si, eles mantêm esse equilíbrio entre si. Por isso que a gente chama isso de ecossistema. Então, na verdade, a gente tem uma ideia de que todos esses ambientes juntos, todos esses componentes, esses componentes bióticos, abióticos, eles com vida, sem vida, e aí a gente tem, por exemplo, a água, o solo, a atmosfera, a luminosidade. Esses componentes, eles vão dar uma formação a uma coisa maior, vão dar sentido a um espaço maior que a gente vai entender que é a formação da biosfera. Ou seja, a biosfera eu posso definir como um conjunto de todos os ecossistemas encontrados no nosso planeta.
só dando uma resumida, a gente veio lá da célula, identificou a célula, essa menor unidade de formação, de função, de atividade, eu diria assim, menor forma, que pode compor um ser. O tipo de célula pode ser de duas maneiras, o mais evoluído, o menos evoluído, procariótica ou eucariótica, o eucarionte ou procarionte. Então, na verdade, são células específicas que possuem um núcleo, outra não possui um núcleo definido, mas todas as duas têm uma funcionalidade diferente, mas que, quando estão em um mesmo organismo, essas células, no caso, mais evoluídas, as células eucarióticas, elas definem melhor essas funções, né? Então, existem os seres unicelulares, que só possuem uma célula, os seres pluricelulares, que possuem mais de uma célula e que definem essa ideia de conjunto melhor. Ok, pessoal? Então, aqui, ao estudar ciências, percebemos que existem diferentes níveis de organização. Esses níveis de organização ajudam a gente a compreender melhor como acontece ou como funciona o sistema biológico. Aí eu tenho átomos, que dão origem às moléculas, que dão origem às organelas, que dão origem às células, que formam o tecido, que formam o órgão, que formam um sistema, e um grupo de sistema forma um organismo. Esses organismos juntos formam uma população, e populações diferentes de organismos diferentes formam uma comunidade, que vão formar um ecossistema e, consequentemente, a biosfera. Em ecologia, o estudo baseia-se, em geral, nesses últimos 4 níveis que serão explicados passo a passo, ok? E aí a gente tem a população, é o conjunto de indivíduos da mesma espécie, como a gente falou anteriormente, que vivem em uma determinada área, em um determinado período de tempo. E aí a gente pode dar mais atenção, que a gente chama de ênfase ou menos atenção a esse sentido. Mas a população é um grupo de indivíduos que vivem, de uma mesma espécie, que vivem em uma determinada área, ok? E aí eu cito o caso dos elefantes. Como a gente já viu anteriormente, as girafas também, aqui a gente tem os elefantes. A comunidade, chamamos de comunidade o conjunto de várias populações que vivem em uma determinada área, em um determinado período de tempo. Nesse caso, observamos que a comunidade é formada por uma variada quantidade de organismos. A comunidade, você já tem mais organismos diferentes dentro do mesmo espaço. Assim como no conceito de população, a gente precisa ter na cabeça que devem estar em um mesmo espaço físico, ok? Durante um determinado período. E a gente pode dizer assim, ó, se você colocasse para formar comunidade, as zebras juntos, os elefantes, os gnus, os leões, formam uma comunidade ali naquele espaço, durante um determinado período, ok? E aí, mais um exemplo para vocês observarem, perdão, só um pouquinho, foi rápido demais, né? Só para a gente entender, são as zebras aí que estão misturadas com os búfalos aí, ó. Ecossistema, ou gnus, se eu não me engano ali. O ecossistema, por sua vez, é um nível hierárquico que engloba a comunidade e que considera, além desses organismos, o ambiente físico onde os seres vivos estão. Ou seja, o ecossistema ele é mais amplo, ele vai perceber a luminosidade da luz do sol, a água, ele envolve todo esse processo, identifica tudo isso. Então, no ecossistema a gente consegue encontrar todo esse eu diria assim, conglomerado, essa organização de situações que é bem diferenciada. A biosfera, por fim, é definida como uma região onde encontraremos todos os seres vivos. De uma maneira mais simplificada, posso dizer que a biosfera é o conjunto de todos esses ecossistemas que são diferentes, de regiões diferentes. Você vai ter um ecossistema de uma área mais desértica, você vai ter uma
de uma área mais alagada, então são ecossistemas diferentes. Mas a biosfera é o espaço onde você vai reunir tudo isso aí, ok, pessoal? Só para a gente entender melhor como funciona todo o processo biológico. E a gente vai ficando por aqui nessa aula do 6º ano. Até a próxima vez, pessoal.